Ei, gente, alguns formatos de desenvolvimento que a gente tenta ou que a gente busca, né, desenvolver, que a gente busca passar para os nossos filhos, por exemplo, ou trilhar para nós mesmos, vão funcionar para muitas pessoas, né? Temos aí estudos, educadores, psicólogos, cientistas que vão encontrar ou pesquisar alguns comportamentos humanos, entendê-los e desenvolver habilidades e, eu diria, até protocolos, bem entre aspas, né, que podem facilitar esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, esse entendimento desse objeto que é o ser humano, né? Se a gente pegar um objeto qualquer, né, inanimado, a gente consegue estudar as propriedades, entender o funcionamento, a materialidade daquele objeto, né? E a partir daí a gente pode desenvolvê-lo mais, melhorar, aprimorar, sei lá. E a mesma coisa o ser humano, né? A gente tem uma materialidade da espécie, tem uma condição humana, né, que é igual para todos os humanos, inclusive dentro da diversidade humana. Então, a gente estudar essa materialidade, como funciona, como pensa, como é o corpo, como o corpo reage, como a mente reage, né, em várias situações, em diversos tipos de humanos, né, dentro do espectro humano, qual é a média. Isso é muito legal para a gente ir se aprimorando, se conhecendo. É importante a gente entender como funciona a mente humana, as emoções, o corpo, a fisiologia, como cada alimento reage com o nosso corpo, como cada situação, como cada clima, né? Todas as condições a que a gente é exposto. Quanto mais a gente entender como a gente funciona a partir delas, mais a gente pode superá-las, mais a gente pode se desenvolver, né? Mas sempre tem que ser considerado nesse estudo a diversidade humana. A diversidade humana. Nunca um estudo científico, penso eu, né? Não sou cientista, mas por mais que ele seja muito bem feito, ele nunca vai se repetir num outro grupo de humanos, da mesma espécie, da mesma idade, com as mesmas características. Mesmo assim, terão pontos em comum se aquele estudo foi muito bem feito, mas mesmo assim o resultado não se repete como se repetiria. Quantas vezes eu medi aqui, sei lá, eu medi uma coisa aqui dessa xícara, vários pesquisadores fizerem a mesma pesquisa, vai dar ali o mesmo resultado, né? No ser humano isso não vai acontecer. Então, essa diversidade ela tem que ser considerada, porque senão a gente restringe muito as habilidades humanas de
interação. E aí eu estou falando isso, por exemplo, pela educação, né, que a gente dá aí a nossos filhos, às nossas crianças, adolescentes. A função sei lá, de uma nova geração é ir desenvolvendo aquela espécie, né? Não sei se tem essa função, mas acontece. E se a gente cria muitos parâmetros que têm que ser atingidos, muitas performances, como sendo as idealizadas, como sendo as otimizadas, né, as melhores, então tem que se atingir isso, e isso se atinge dessa forma. A gente não supera isso que eu quero atingir, a gente restringe o número de pessoas que vai conseguir atingir aquilo com essa forma pré-estabelecida, e a gente não deixa um espaço, a gente não abre uma janela para esse novo chegar, para esse outro ser de outra forma também ter a possibilidade de se desenvolver, de se aprimorar, de superar o que já foi conquistado até então, né? Então, cada um vai ter uma forma de interagir com o dinheiro, com a nutrição, com o conhecimento, com as relações. E claro, dentro da forma daquele indivíduo, a gente consegue ir ajudando, entendendo, sugerindo possibilidades de organização mais fluida. Mas, se não houver esse espaço para que aquele indivíduo tenha a liberdade de se desenvolver por si mesmo, se entender por si mesmo, se aprimorar por si mesmo, buscar o que a si compete dentro dos seus fluxos, dentro das suas potências, a gente vai restringir, porque eu posso ser o maior educador do mundo, eu posso ser a melhor mãe, o melhor pai, eu não tenho as habilidades, os estados mentais, psíquicos, emocionais que aquele outro ser que está ali. Né? Eu posso ser um mestre espiritual, mas eu não vou conseguir alcançar toda a potência daquele ser que só ele mesmo alcança. Então, estava refletindo sobre isso porque até a partir de um vídeo que eu estava assistindo de um neurocientista contando sobre o medo dele não das inteligências artificiais adquirirem consciência e dominarem o mundo, mas o ser humano se adaptar, porque essa é a habilidade mental, né, da nossa mente, ela se adapta ao ambiente para sobreviver de forma com menos gasto, né? Então, a gente mesmo criar um ambiente tão programado, tão pré-estabelecido, tão previsível, que a nossa mente se adapte a isso e perca essas habilidades humanas da autossuperação, da intuição, da empatia, né? De lidar com o novo, com o inusitado, com o imprevisível, de ir se superando a cada tempo. Então, e aí a mente virar um robô, em vez do robô criar consciência, a gente perder a nossa consciência e acabar funcionando nesse modo muito programado, muito robótico,
Então vamos prestar atenção se a gente está estreitando demais nossas possibilidades próprias e dos outros que a gente orienta, né? Ou se a gente está deixando espaços para experienciar coisas que a gente não sabia que poderiam ser interessantes, né? E eu acho que é nisso que a gente não sabe, que a gente não conhece, é que a gente avança, que a gente cresce, que a gente se potencializa. Abrir espaços, abrir janelas, abrir possibilidades para o inesperado, para o desconhecido, por uma interação de uma forma que não era a forma que eu já conhecia. E as novas gerações, elas têm isso muito potente, porque elas já têm o conhecimento que a gente tem de alguma forma, né? Elas já têm como referência, como base isso, e a partir disso elas podem alcançar além. Então, estava refletindo sobre isso e quis aqui registrar. Beijos.